Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho dessa greve dos caminhoneiros que houve aí na semana passada, essa confusão toda. Não deu para fazer nem programa, a gente fizemos um programa semana passada mesmo assim, porque as doutoras se puseram, nem sei, as doutoras se predispôs a vir e fazer o programa. Assim. Bom, segundo ela, gastou um litro de gasolina para ir de Belo Horizonte e Contagem voltar, né? Mas tudo bem, deu tudo certo, deve ter gastado os dois para vir até a Nova Lima. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho dessa greve dos caminhoneiros, a relação dela com o lockout, que é uma modalidade da defesa da concorrência, e a gente vai entender um pouco mais disso aqui com a doutora Mariane. E a gente vai falar também um pouco dessa questão política que envolveu essa greve. Estamos recebendo aqui a doutora Mariane, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. É uma maravilha ter uma pessoa igual a você aqui para a gente poder tratar desse assunto. E eu nem sabia que você era assim, especialista nesse assunto e tal, que tinha essa expertise, né? Quando o Felipe me falou, eu falei, uai, não precisa nem de falar assim, o que você acha, não? Vamos direto. Seja bem-vindo, viu? Lisonjeado com o convite, muito obrigado pessoal aí de casa, muito obrigado pelo convite, Betão. Filipão, é importante a gente falar também dos fatores políticos, né? A gente teve um congresso aí de eleitoral lá na Milton Campos e assim, foi tudo ao mesmo tempo, né? Tudo aconteceu assim, muito rápido, né? Foi uma semana antes de acontecer a greve e acabou que uma coisa atropelou a outra, né? Pois é. A gente deixou de dar o impacto que a gente tinha que falar, né? A mensagem, transmitir como que foi o congresso também, somente de uma das patrocinadoras do programa, que é a Milton Campos. Tive a sorte também de participar dele, colaborando com um pequeno resumo expandido que eu levei. E tentar essa difícil missão, porque você só me dá a bomba, né? Só me dá a bomba para falar, que é tentar falar sobre os aspectos políticos da greve dos caminhoneiros. Eu falei para você, vai ano eleitoral. Vai mexer com o eleitoral. Vai mexer com o eleitoral, né? Você só quer falar coisa complicada, mas tudo bem. A gente está aqui com muita felicidade e sempre com disposição também. Bacana. Mariana, o que é o lockout? O que representa isso nesse ramo da concorrência, do direito da concorrência, o CAD? Onde é que entra tudo isso e essa confusão toda que aconteceu aí dos caminhoneiros? É dos caminhoneiros mesmo? Não é? O que está por trás disso? Quais são as coisas por trás das coisas? Bom, eu quero começar meio que contextualizando assim, de onde veio essa greve, como que ela aconteceu. E então a gente volta lá para 2008, mais ou menos, ainda no governo Dilma, que a gente teve aí vários subsídios que foram feitos para a compra de caminhões. O que aconteceu? Entre 2008 e 2012, aumentou-se em 50% a rota de caminhões no Brasil. A frota, desculpa. A frota de caminhões no Brasil. Num segundo momento, o surgimento aí da crise econômica fez com que a demanda por essa frota diminuísse. Ou seja, você tinha menos serviços para os caminhoneiros. Então, são dois fatores associados. Se aumentou a frota de caminhoneiros, mas se diminuiu a quantidade de trabalho. Sim. O que isso faz? Reduz o valor daquele trabalho que é prestado. Ou seja, o caminhoneiro ele vai trabalhar por um valor muito menor do que era antes. Porque com a crise, a indústria dá uma baixada, agronegócio é a mesma coisa. Então, esses dois fatores contribuíram para que o preço do frete fosse lá para baixo. O terceiro fator foi a mudança de política de preços da Petrobras que aconteceu no ano passado, em 2017, que a gente teve um acompanhamento do mercado internacional pela Petrobras. E isso assustou aos caminhoneiros de uma forma muito contundente, digamos assim, porque quando a Petrobras começou a acompanhar o preço lá de fora, esse preço subiu muito. E nesse ano, no mês de abril e março, isso aconteceu de uma forma mais incisiva porque o petróleo e o dólar subiram concomitantemente. Já tinha 15 anos que isso não acontecia.
só que a gente teve o aumento de juros lá nos Estados Unidos, que acarretou no aumento do preço do dólar, e o fim de um pacto existente entre o Irã e a Venezuela. E um pacto que afetou diretamente no preço do petróleo. E isso afetou diretamente no preço do combustível que a gente passou a pagar aqui. E foi o estopim para a greve. A gente já tinha pouco trabalho, custando barato, né? Porque a gente tinha muito caminhão, pouco trabalho, e ainda assim você aumentou o custo para o trabalho do caminhoneiro. Ou seja, ele estava recebendo menos e trabalhando mais. Ou seja, a gente tem aí realmente foi um problema financeiro de custo de trabalho para os caminhoneiros, que, vamos dizer assim, incendiou a greve. O que acontece? A dúvida que fica é se essa greve ela não teve nenhuma relação com os empregadores desses caminhoneiros. Não os caminhoneiros individuais, mas aqueles que fazem parte das corporativas, enfim. Se houve algum link, ou seja, se esses empregadores incitaram que a greve fosse instaurada, digamos assim. Por quê? Por que essa dúvida? Porque o direito de greve ele é exclusivo do trabalhador, né? O empregado ele não pode usurpar esse direito. Então, isso tem que ser verificado para a gente chegar, né, no ponto de discutir a legalidade ou não da greve. Porque se ela tivesse sido incitada pelos empregadores, é uma greve ilegal. Sim. Certo? Isso é chamado de lockout, quando é nesse caso. Quando o empregador usurpa o direito de greve com o fim de atingir qualquer tipo de objetivo. No caso da greve dos caminhoneiros, a gente acredita aí, tem um cenário inicial investigativo de que isso foi usado para fazer um controle de concorrência, mas um controle negativo. Sim. Né? Um controle que faz com que os preços sejam congelados em benefício de certo grupo, de certo setor. Então, inicialmente aí a gente tem essa dúvida. Agora, onde que entra o CAD nisso tudo e o direito da concorrência? Onde que entra o CAD? Bom, eu vou retomar de novo para a questão da Petrobras, para a gente falar dos custos, para a gente entender onde que o CAD entra nessa brincadeira aí. Sim. Bom, quando a gente estava falando lá que a Petrobras começou a acompanhar os preços internacionais, ela fez isso porque no governo anterior, quando a gente não acompanhava os preços internacionais, o Estado dava um subsídio para que as atividades da Petrobras continuassem acontecendo. Por quê? Porque se o preço do petróleo estava lá fora $80 o barril e no Brasil ele estava $40 o barril, essa diferença estava sendo paga com alguma coisa. Sim. Algum dinheiro estava entrando para que essa diferença fosse paga. No nosso caso, quem pagou essa conta foi a Petrobras. Então, a Petrobras reduziu o lucro dela para que a gente chegasse nos postos de gasolina, tanto caminhoneiro quanto pessoa comum, e pagasse um valor abaixo. Só para a pessoa entender, então o governo, em um determinado momento, que foi até 2015 mais ou menos, ele dava uma contrapartida. Então você não tinha ali... Até 2017, porque foi em julho que a gente cortou o subsídio total. Né? A Petrobras parou de pagar essa conta. Então você chegava no posto de gasolina e estava R$ 2,99, mas era um preço fictício. Sim. Era um preço fictício, aqueles R$ 4, R$ 5 a mais que a gente deveria estar pagando, porque era o preço real do combustível, estava sendo subsidiado de outras maneiras. Sim. A gente tem que pensar que se a Petrobras paga a conta, se ela paga a conta com o lucro dela, é a gente que está pagando esse valor, porque a Petrobras, o maior acionista da Petrobras é o Estado. E o dinheiro do Estado, ele vem do nosso bolso, né? Com o que a gente paga de impostos, né? Enfim. Mas voltando, né? Então, esse é o panorama geral da Petrobras. Onde que o CAD entra nisso? As soluções que foram propostas pelo governo, tanto o decreto quanto as 3 medidas provisórias que foram propostas pelo governo, elas são consideradas pela maioria dos estudiosos aí do direito da concorrência completamente inefetivas. O decreto
que foi o que estabeleceu uma redução de 0,46 centavos no litro da gasolina, ele é completamente inefetivo. Do diesel, né? Do diesel, porque é lá na bomba que se vai decidir o preço. Como que você vai controlar quanto que um posto de diesel cobra e o outro cobra? Porque isso depende da região, depende do transporte, depende de vários outros fatores. Então, ele não vai efetivamente reduzir esse preço. Aí a gente teve mais 3 medidas provisórias. Eu já vou chegar onde o CAD entra. Fica à vontade. A gente teve mais 3 medidas provisórias, a 831, 832 e 833. A 833 foi que disse que os caminhões não vão pagar mais para as concessionárias quando ele passa no pedágio. Sim. Se ele tiver sem carga, ele não precisa fazer o pagamento né, do pedágio. Sim. O que acontece nesse caso também? A concessionária, ela vai ter ali uma redução do valor que ela ia receber, certo? E ela vai ter que tirar esse dinheiro diferença em alguém. de outro lugar. Então, ela vai tirar do carro de passeio que passar, do ônibus que passar. Porque a concessionária, a empresa que faz a questão do pedágio, ela vai ter que compensar esse valor que ela não recebeu nos outros usuários. No caso, a gente, novamente. Ônibus, carro de passeio, moto, carro de escola, tudo isso a gente vai pagar a conta. Vamos lá, porque agora a gente vai para a parte que o CAD entra nessa história, que são nas medidas provisórias 831 e na 832. Essas duas medidas, a 831 diz que agora que 30% da frota do CONAB vai ser de caminhões, de caminhoneiros individuais, né? Autônomos. De caminhoneiros autônomos. Então, assim, o CONAB agora só vai poder contratar 30% vai ser de caminhoneiros autônomos. E a segunda institui o famigerado tabelamento de preços. Tabelamento de preços, assim, de experiência de CAD aí, de 25 anos de CAD, desde que a gente iniciou a defesa da concorrência aqui no Brasil, da forma como a gente conhece hoje, tabelamento de preços é contra bem-estar social, contra qualquer coisa que você puder assim, imaginar que constitui um bem-estar social, o tabelamento de preços dele é contra isso. A jurisprudência do CAD ela é assim, fortíssima na questão do tabelamento de preços, porque ela é utilizada pelas empresas para cartelizar, para manter preços congelados. Então, as empresas fazem acordos para poder definir preços e quem é prejudicado é o consumidor, porque ela define o preço lá em cima e tanto faz se existe uma insatisfação. Né? Porque, por exemplo, se eu quero comprar uma TV, por exemplo, se aquela TV está muito cara e ela tem um custo-benefício baixo, eu vou procurar outra. Agora, quando eu tenho um preço tabelado, todas as TVs têm o mesmo preço, independente de qualquer coisa, e esse preço ele foi combinado entre aqueles agentes ali, fica complicado para mim. Sim. Eu não vou conseguir, né, escolher a TV que eu quero ou mudar de empresa, não quero mais comprar dessa empresa, quero comprar de outra. Onde que o CAD entra nisso? O próprio Estado fez, né, com essa medida provisória, um tabelamento de preço para um setor específico. Sim. Então, você pega um setor específico e diz, vou tabelar o preço para vocês. Aí que entrou um estranhamento de pensar, peraí, caminhoneiro autônomo está pensando em tabelamento de preço? Prática que causa ali efeitos anticoncorrenciais, enfim, que vai congelar aqueles preços, isso ficou um pouco estranho. Foi aí que surgiu o estranhamento, tanto do Conselho de Defesa Econômica e outros órgãos, assim. Causou um estranhamento. Foi aí que surgiu a dúvida, que teve muita gente que pensou que foi por causa daquele vídeo, né? E na verdade não, na verdade é porque, peraí, qual foi o resultado dessa greve? O que o Estado está fazendo? E é uma prática que a gente vê acontecendo no Brasil, não é novidade, né? A gente pega lá na década de 80, Sarney com o CIP, que tabelava preço. E aí, será que a gente não está voltando para aquela época que a gente escolhe um campeão nacional e a gente injeta, esse setor aqui eu vou investir. Esse setor a gente vai controlar preço, esse setor a gente vai... Isso é estranho. Mariana, você falando isso, se a gente for imaginar o mercado de capitais, você acha que é uma retomada dessa política
mais conservadora no sentido de trazer a economia de volta para um mercado mais consolidado, ou menos consolidado, um mercado mais volátil, que você consegue trabalhar ali o medo das pessoas, né? A volta da inflação, o medo de consumir, vai criando esse tipo de medo, assim, uma coisa até meio Foucault, aquela coisa assim, vamos ter medo, porque aí tendo medo você consegue flexibilizar as coisas, né? Olha, eu não vou ser audaciosa de afirmar isso, porque bem no achismo. É complicado, assim, né? Porque seria uma intenção por trás, uma intenção governamental, que eu acho que o Felipe vai poder até dizer de uma forma mais... Mas é uma política econômica muito estranha, uma política econômica que volta no tempo. Que volta no tempo, é conservadora, ela não olha para frente, ela não olha a médio e a longo prazo. Que é basicamente o que ela faz é o seguinte: vamos privilegiar um setor em detrimento dos outros. Porque se eu tabelo o preço, eu que sou do agronegócio, por exemplo, eu tenho uma produção, eu não vou poder mais negociar com o caminhoneiro que vai levar minha alface lá para Belo Horizonte. Eu não vou poder negociar com ele mais, porque o preço está tabelado. Eu tenho que pagar aquilo ali que está sendo dito. Aí o alface vai ficar mais caro lá no supermercado. Aí a dona Maria vai lá no supermercado comprar o alface. Mas o alface encareceu. O alface encareceu porque a gente diminuiu o preço do combustível, porque a gente tabelou o preço, porque eu que estou lá na minha produção de casa não posso mais negociar com o caminhoneiro. Então, é em cadeia e às vezes a gente não consegue ter uma visão macro disso, e acho que a justificativa é porque essa greve ela veio num momento que a gente está desesperado, que a gente não consegue... Essa conversa aqui é uma conversa, vamos lá, mais objetiva, da gente pensar em termos econômicos, mas eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas de discurso técnico, de vamos discutir economia, porque as coisas não estão muito fáceis para a gente, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é você pegar um setor, o privilegiar, dar benefícios em detrimento dos outros. Sendo que estão fazendo isso com o nosso dinheiro, estão decidindo, o Estado está direcionando os impostos que a gente paga para o que ele quer, sem ter uma discussão democrática, participativa. E qual que vai ser o impacto disso para educação, saúde? Nós estamos vivendo esse modus operandi, o Eli que está aqui atrás das câmeras, que é o nosso produtor aqui, nós já vivemos isso lá na década de 80, nós sabemos mais ou menos que o que está aí é um modus operandi antigo. Essa coisa que a gente sente assim, de estar andando para trás é por isso, porque na realidade ele virou um moto contínuo ao contrário, né? A gente vive isso, estava melhorando e tal, uma economia mais estabilizada, você está vendo que a economia ela está indo para desestabilização, né? E os impactos para a inflação, como você está dizendo, o monstro da inflação, estão voltando. A Petrobras não conseguiu se reerguer, a greve está sepultando isso, tá, de uma forma assim, preocupante, porque era importante a gente fazer com que a Petrobras retomasse as atividades de uma forma forte, entrasse no mercado bem forte e atendendo aos dois interesses, porque a Petrobras, o maior acionista dela é o Estado, ela também atende ao capital privado, mas a gente tem que fazer isso de uma forma sustentável. Então, a gente tem que atender o interesse estatal e o interesse privado, mas em conjunto, andando junto. Não é dizendo, tem que privilegiar um ou tem que privilegiar outro. Tem que fazer isso junto, porque aquela velha frase de não tem almoço grátis. Uma coisa que eu queria te perguntar, Mariana, por exemplo, o Conselho de Administração hoje, ele é composto aí por o Pedro Parente representava o capital externo, essa que é a realidade, que ele foi indicado por essas empresas que estão hoje comandam. Você sabe quais são essas empresas que estão hoje no comando da administração da Petrobras? Não sei te dizer exatamente quem são, até porque o capital aberto, né, e tem muitos acionistas, não vou saber te falar quem são, mas essa é uma boa pesquisa para verificar quais interesses, né? Porque a gente olha quem são os maiores acionistas para ver quais são os interesses envolvidos, né? Porque a ideia, e até colocar o Felipe nessa conversa... Com prazer. Porque a ideia, por exemplo, do Conselho de Administração, que as pessoas às vezes não entendem. Todo mundo acha que é o governo que vai resolver o problema Hoje não, era assim, um tempo atrás, assim, o maior acionista, quem tinha o controle da Petrobras era o governo. Hoje nem tanto mais. Hoje você tem um
um capital externo muito presente dentro da Petrobras, né? Politicamente, como é que a gente trabalha isso? É uma pergunta simples, né, Felipe? Pergunta simples. Como é que a gente trabalha isso? Porque, por exemplo, nós temos um ano eleitoral, nós estamos vivendo um momento de segurança jurídica e a gente está vivendo todo esse cenário de medo, de terror. Pô, chegou nesse momento de crise de falar em intervenção militar. Né? Os velhos votos aí, vozes ecoam na sociedade, a gente volta a escutar isso. Eu vi um documentário esse final de semana, eu esqueci o nome do pensador que fala isso, mas ele estava falando isso. A gente tem que ter muito cuidado porque a cadela do fascismo ela está sempre no cio. Então, quando fala isso, a gente vê assim, a pura realidade do que do que a gente tem por trás de todos esses joguetes assim de política e tal, né? Como é que você enxerga todo esse cenário? Primeiro além da insegurança jurídica. Só para complementar a sua frase, esse é um escritor, jurista também. Na verdade, ele estudava história do direito na Inglaterra. Sim. O nome dele é MacIlgan. Agora eu não consigo lembrar o nome ao certo. Só que ele gosta de fazer uma comparação, uma metáfora de que a história ela é como se fosse um pêndulo. Porque nos momentos de bonança, a gente está indo para um movimento de maior liberdade civil, liberdade política. Sim. Mas naqueles momentos de maior fragilidade, fragilidade política, fragilidade econômica, fragilidade social, a gente sempre volta atrás para querer um poder concentrado, um poder forte e um poder soberano, né? Que venha querer governar a gente como um punho de ferro, ou um Leviatã, ou um príncipe. A gente já viveu vários momentos históricos semelhantes. E aqui no Brasil também, com 64, que a gente, assim, algumas partes da população queriam, de fato, um governo centralizado com um pouco espaço democrático, né? Um pouco oxigenação democrática nele. Mas a leitura da greve dos caminhoneiros, ela é muito difícil de ser feita. Primeiro ponto, pelo menos na questão política. Na questão econômica é difícil, mas acho que a gente consegue cobrir bem. Consegue chegar num... A gente consegue mais ou menos entender o contexto. Mas primeiro, em um primeiro momento, a gente consegue perceber que a sociedade abraçou a causa dos caminhoneiros, de uma forma geral, digamos assim, pelo menos na bolha social que eu vivo, né, que a gente hoje vive em bolhas também, nessa bolha social que eu vivo, é possível a gente inferir que sim, a sociedade abraçou essa causa. Por quê? Porque a gente já está num cenário de grande descontentamento. É uma crise fiscal, uma crise econômica, uma crise social. E aí, diante desse fato, uma greve que se propõe e levanta bandeiras como redução do preço da gasolina, redução dos impostos, sempre também uma voz de reforma política. A população, de forma geral, ela abraça essa causa. Só que com o passar do tempo, a gente foi entendendo, a gente saiu do meio do furacão, na verdade a gente entrou no olho do furacão e ali a gente conseguiu enxergar um pouco melhor. E que atrás desses interesses iniciais, que são colocados para a população, tinham outros interesses também setoriais. E aí tem um texto que é ótimo, que está no... Foi até você que me mostrou, a questão acho que é do valor. Mas depois eu lembro. Do valor econômico. Valor econômico. Que de alguma forma ou de outra, porque em sociedade a gente vive quase como se fosse um pacto social. Não é? Eu pago o meu imposto porque eu acredito que o meu imposto ele vai ser destinado para algo com o qual eu concordo. Então, por exemplo, eu vou pagar meu imposto porque eu acho que sim, a gente tem que ter um asfalto na porta da minha casa, que eu acho que eu tenho que pagar pela iluminação pública, por parques, por escolas, por hospitais. Só que, de certa forma, quanto mais nós vemos setores classistas reivindicando, quase que egoisticamente, algumas certas situações, de alguma forma ou de outra a gente começa a se ver fragilizado. Porque aí a gente começa a pensar, eu quero o Estado para me ajudar, mas eu não me importo muito com o outro. Eu não estou pensando na conta que vai chegar para o outro. Eu estou pensando que eu quero um subsídio, quero uma ajuda, quero uma alternativa, eu quero viver naquele mesmo estado de bem-estar que eu estava e construir para mim. E o mais grave nesse caso da greve é que pode ser, as investigações ainda estão se iniciando, que isso não foi uma demanda dos caminhoneiros em si.
que isso foi uma demanda setorial do empregador que causou a greve, né? Que é o lockout que a gente estava discutindo. Então é mais grave ainda, porque é o egoísmo empresarial, nesse caso aí, do setor. Né? Não é só o caminhoneiro que, eu sou egoísta, eu quero o diesel mais barato. É o setor que está pensando na própria atividade, né? Na sua lucratividade. E isso que o Felipe falou, eu quero só fazer um comentário. Não, fica à vontade. O programa hoje é todo seu. Hoje eu ainda comentei isso com ele, que era contraditório você querer a diminuição da gasolina e querer a redução dos impostos. Porque se você quer subsidiar, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E a gente sempre volta para aquela questão de não tem almoço grátis, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então a gente tem que pensar, quando a gente exige que o Estado introduza certa política pública que vai ser onerosa, se a gente realmente quer pagar esse preço. A gente quer pagar esse preço? Com o que a gente quer pagar? São duas coisas, né? Que eu imagino, assim, até pelas coisas que eu leio, que eu estudo, assim, são duas coisas que a gente tem que ter cuidado. É pedir para o Estado sair e pedir para ele entrar demais. Né? Quando ele regulamenta demais e quando ele sai, vira o caos. E pode acontecer o que está acontecendo. Lembra quando eu disse da Petrobras que ela tem que ser sustentável do interesse privado e do interesse público? A ideia do Estado é a mesma. Não é que a gente quer que o Estado não esteja, porque quando ele não está é o caos. E os liberais admitem isso. Porque a questão da liberdade, porque se tem muita gente, são os neoliberais, eles admitem isso. Os clássicos admitem que quando o Estado sai completamente, vira a bagunça, vira o Estado não natural. Tem ninguém para regulamentar. Não tem ninguém para regulamentar. E o homem ele não tem a intenção de atender a coletividade, igual o Felipe estava falando. O homem em si, ele vai para o egoísmo. Ele vai para o egoísmo. Então a gente tem que ter o Estado ali para, olha, não atinge o direito do outro. Se você vai tirar o direito do outro, eu estou aqui para... regular essa... E ele também não pode estar demais. Ele não pode estar dentro. Ele não pode levar a burocracia dele para setores que não podem ser burocráticos. Ele não pode congelar, estagnar. E essa questão do tabelamento é bem isso. É uma atividade privada, ela tem que acontecer, ela tem que ter, tem que ter concorrência, você tem que disputar preços, isso tem que acontecer, sabe? E aí o Estado vem. Então, o Estado mais uma frase bordão, mas que eu acho que sempre se encaixa, que é o Estado está onde ele não deveria estar e não está onde ele deveria estar. A gente tinha que estar pleiteando educação, a gente tinha que estar pleiteando saúde. Quando os professores fazem greve, a gente tinha que ter tido a mesma reação que a gente teve com a greve dos caminhoneiros. Na greve dos professores, eu acho que a minha sensação é de que vamos usar essa energia que a gente usou, né, para dizer, os caminhoneiros estão certos, para defender os professores, porque ali o Estado tem que colocar dinheiro, ali o meu imposto tem que chegar de uma forma, assim, pode gastar meu dinheiro ali que eu estou satisfeita. Eu não sei se vocês concordam comigo. Não. Mesmo que não concordasse aqui, eu concordo no gênero, mas mesmo que não concordasse, o programa é livre. Agora, você não consegue enxergar ali, nesse mote que a gente está vendo de discussões todas econômicas e tal, é que o mercado brasileiro, as empresas nacionais, elas começaram a pegar uma fatia desse mercado que acabou atingindo o mercado internacional. Então, por exemplo, nós tínhamos empreiteiras e tínhamos outras atividades que estavam já desenvolvendo tecnologia. Você não consegue enxergar isso? A pergunta para vocês dois. Vocês não conseguem enxergar isso? E isso fez com que uma estrutura de capital tentasse montar a mesma estrutura que existia aqui há tempos, que é dividir, individualizar os setores para poder dominar novamente? Não seria talvez por aí o caminho, não? Sua pergunta é a questão da entrada do capital externo e de controle acionário. Isso. Né? Não só na Petrobras, mas assim, com esse desmonte que tem acontecido, sim, de uma forma geral, o governo quase que saindo de todas as atividades, né, e deixando as atividades por conta praticamente do mercado que vem voraz, assim, sem quase que interferência do mercado. Aí, de repente, vem o Estado, não, nós vamos fazer, ele vem com aquela mão de Deus, ele fala, aqui nós vamos tabelar, nós vamos resolver.
Você não consegue ver esse espectro, não? Ó, na Petrobras especificamente, eu acho que foi o contrário, né? Porque em 2017, meados de julho, a gente mudou a política de preços, igual eu tinha explicado, que antes a gente tinha um subsídio e a gente passou a não ter mais. Então, é na contramão desse pensamento, porque ela está querendo, o Estado está autorizando, peso parente pode manter o preço igual ao preço internacional, né? Então, na verdade, aí está abrindo as portas para o mercado internacional, né, para as ações internacionais. Num cenário geral, eu vou te dizer, assim, que na minha visão assim, no que eu tento estudar de economia, eu tento muito, porque o direito da concorrência está interligado, não tem jeito. Está interligado, eu tento estudar muito. Eu penso que a Lava Jato foi um marco para desestabilizar investimento no Brasil. Hoje, o investidor do exterior ele não quer investir no Brasil, porque o risco aumentou muito. É muito arriscado investir no Brasil, muito arriscado. Então, eu não consigo enxergar tanto esse abocanhamento, essa vontade voraz de entrar no país, porque nós não somos a gente não está vendendo uma boa imagem. A gente não está vendendo uma boa imagem e o investimento ele funciona assim. Eu analiso meu risco. É a mesma coisa, por exemplo, você vai investir seu dinheiro, você vai investir em alguma coisa que você tem mais segurança de que você vai ter um retorno ali. Hoje no Brasil... Pelo menos que você não vai perder, né? Pelo menos que você não vai perder. Aqui no Brasil, além da Lava Jato, a gente tem agora essa questão dessas ideias mais autoritárias aí que estão chegando, que vocês estavam comentando. Isso assusta o investidor também. Isso é para você falar assim, o investidor não venha. A gente tem corrupção, a gente tem instabilidade política, uma volta de um pensamento antidemocrático. Investidor, fica aí no seu país, procura outro, porque aqui não vai dar certo. Felipe, tem que estar feio, hein? Não, tá feio. E a questão que eu estava comentando também mais cedo, que é difícil a gente conseguir definir quem saiu vencedor até na corrida presidencial dessa história toda dos caminhoneiros. Porque a gente consegue ver, sim, as negociações que o governo, pelo Michel Temer, travaram, elas não foram tão exitosas assim como eles pretenderiam que tivesse acontecido. Eu não consigo ver um ganho político dos seus principais concorrentes. Não consigo ver um ganho político dos seus principais aliados. O que isso causa mais é uma maior insegurança jurídica mesmo. Que é difícil a gente conseguir mensurar qual vai ser o impacto para essas eleições agora. Não é? E aí é uma questão que a gente se coloca, que a gente já vem falando isso há muito tempo aqui no programa. Será que essa instabilidade toda ela é benéfica para a gente? Será que é isso que a gente precisa agora? De mais instabilidade, de mais insegurança? Eu tendo a gostar muito quando a gente vê mais ou menos os grandes programas de governo dos países europeus, dos países escandinavos, os países, até mesmo nos Estados Unidos, que muita gente gosta de usar eles como exemplo, que a gente consegue ver mais ou menos uma linha de, olha, quais são as posições dominantes hoje no país? Quais são os pensamentos que as pessoas estão comprando as ideias? Sim. Não é? Hoje no Brasil a gente está num certo cenário que a gente não sabe para onde ir. E que na semana que vem, quem sabe a gente não pode ter uma outra greve de um outro setor, ou daqui a um mês a gente não pode acontecer um outro fato político que vai mudar completamente a história de como é que as eleições estão caminhando. A gente está num momento de uma sensibilidade muito grande. E eu quero ressaltar que em meio a todo esse turbilhão político aí, a gente está no meio de uma crise fiscal. A gente tem 2 grandes estados que decretaram falência, que estão insolventes, que é o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Então, a gente não está no momento de gastar dinheiro, subsidiar, a gente está num momento muito difícil. Se a gente parar para olhar os números, a gente fica até assustado quanto isso está pesado, porque a nossa dívida externa em 2015, ela estava por volta dos 50% do PIB, hoje ela está mais de 75%. Em menos de 3 anos, a dívida aumentou 25%. Então, a quem assim, interessa isso? Então, assim, eu tenho a sensação de que, voltando para a questão dos caminhoneiros, que hoje subsidiar qualquer setor, qualquer que seja, é perigoso e irresponsável. A gente está no meio de uma crise fiscal, a gente tem que resolver as contas, a gente tem que fazer o 2 mais 2 virar 4 e não ficar menos 4. Então, a gente tem que
arrumar a casa. As coisas não estão fáceis. Então, assim, acho que essa instabilidade política não é boa e ela só influencia que medidas bem populistas, por exemplo, eu vou reduzir o valor do diesel, irresponsável, bem irresponsável, sejam feitas, porque é uma corrida, a corrida, né, na candidatura, e aí essas medidas vão sendo feitas sem pensar em consequências a médio e longo prazo. Mariana, deixa eu fazer para a gente ir para a parte final do programa, passar rápido, você viu, não dói nada. Essa política que foi, porque às vezes a gente está falando neste momento, e estourou essa bomba da Petrobras, deixamos de produzir 25%, de refinar 25% do petróleo aqui, está mandando ele cru, importando ele refinado, né? Eu não sei de onde é que eles tiraram, você reduz, manda para fora, depois você compra mais caro, você manda por 6 e compra por 40. Então, é uma coisa muito doida, né? Nós sabemos, assim, mais ou menos tem um norte. Isso é um assunto que nós vamos ter que, mais para frente, nós vamos falar da precificação do preço, a precificação do barril, aquela coisa toda. E a questão da privatização, que aí aí a gente já vai para outro caminho. Esse assunto não vai... Difícil. O assunto não termina, né? Todos os assuntos no Brasil não terminam, eles não têm fim. Essa ideia de quase que terceirizar as coisas seria a solução para o Estado? Você acha que assim, o Estado sair de determinadas atividades seria o melhor para o mercado? Eu tenho medo de responder essa pergunta, porque pode ser que vão me taxar de liberal, quer privatizar tudo, mas a minha opinião ela vai ficar no meio termo. Vamos dizer o seguinte, o Estado já mostrou que ele não sabe gerir certas atividades. E em muitas delas ele acabou terceirizando e as coisas melhoraram, né? Vamos dizer assim, as próprias concessões, as PPPs são exemplo de como fazer certas atividades sem que o Estado seja o administrador direto. E temos bons exemplos, a gente tem bons exemplos de como que essas parcerias público-privadas podem caminhar. Mas no caso da Petrobras, eu confesso que é uma opinião pessoal, não é uma opinião profissional, que eu acho que já está na hora da gente começar a pensar na entrega dessa atividade para o privado. Assim. Eu não acho que o Estado dá conta, eu não acho que ele tem essa capacidade de gestão da Petrobras, o tamanho que ela é, o que ela representa, mas é mais uma opinião pessoal. Sim. Acho que é discutível, acho que é controverso, não acho que tem uma resposta pronta, alguém vai dizer assim, não, mas porque tem que privatizar, porque assim vai ser melhor. Não sei, é uma opinião pessoal, estou chutando, pode ser que seja a pior decisão possível. Mas... E essa coisa assim da precificação, não colocar só da precificação, mas essa coisa da política aplicada na Petrobras, você que acompanha o direito da concorrência, ao longo do tempo, do jeito que ela foi aplicada, foi maléfica ou foi... Foi maléfico, foi maléfico. Eu acho que a minha opinião sobre a privatização, ela tem muito a ver com isso, com a questão do Estado tirar o caráter concorrencial da Petrobras. Essa questão que você estava dizendo da compra lá de fora para dentro, isso é política de Estado mal feita, porque o cara não pensa como um gestor privado, minha empresa tem que lucrar, então eu tenho que fazer o caminho da produção o mais barato possível, porque eu quero lucrar mais, então eu tenho que fazer o caminho mais barato possível. Para o Estado, não, está funcionando desse jeito, a gente está colocando dinheiro ali, fazendo dessa forma, não tem, o pensamento é diferente. Quando o administrador privado vai pegar a empresa e vai montar a cadeia de produção, é diferente quando a gente tem o Estado ali no meio. Então, eu acho que é isso, eu acho que muita política estatal tirou o caráter de concorrência da empresa. Você acha que tem solução? Tem que ter, Betão. Tem que ter. Eu acho que só da gente estar tendo essa conversa aqui, só da gente estar tendo esse pontapé e essa questão, por exemplo, das greves, da gente pensar da greve dos professores e tudo, eu estou vendo as pessoas discutindo isso na rua. E eu acho que é isso. A gente tem que começar a debater, a conversar
E tem solução com as pessoas técnicas, com quem está estudando, enfim, acho que dá para fazer. Isso é uma coisa interessante, eu estou para fazer um programa sobre Copa do Mundo, tem quase 6 meses, eu não consigo fazer, eu nem consigo pensar, agora que eu estou falando assim, gente, tem que fazer o programa agora sobre Copa do Mundo, você vê a característica, a cultura do jeito que está mudando, a gente não está nem falando em futebol, né? A gente está aqui discutindo essa coisa da greve do petróleo. E faltam poucos dias, eu estava comentando isso com meu pai hoje. Estava dizendo para ele, a gente não está discutindo Copa. E isso para mim é até emocionante, assim, no sentido, vamos discutir o Brasil de verdade, né? O nosso Brasil. Mas eu vou te falar uma coisa, seu pai acho que está certo. A gente não pode perder a nossa capacidade de nos alienarmos, não. Não, mas a gente vai torcer. A gente vai torcer. Isso daí não vai mudar, não. Ah, eu estou perdendo um pouquinho. Mas eu acho que essas discussões são importantes. Acho que a gente deu o pontapé aí para mudança. Eu acho que você vai vir mais vezes agora, viu? Agora eu perdi o medo, né? É, virou cadeira cativa aqui. Eu perdi o medo. Felipe, podemos enxergar assim, algum norte? E foi legal, né? Por exemplo, falar lá com o Diogo, que fake news, foi muito bom, né? Fiz aquele 17 minutos assim, rápido, mas foi muito bom, né? Os 17 minutos que pareceram que foram o quê? Uns 2, 3. Pois né? é, cara. Eu tava acompanhando ele nos bastidores, que você até quis me colocar para falar com ele, eu falei assim, não, deixa só ele falar, que já vai ser muito gostoso o papo, e vai por si só o papo. E é uma questão muito interessante que o Diogo Reis hoje, né, que quem não viu o programa, ele é um especialista em direito eleitoral, especialmente, está estudando bastante o enfoque dele sobre a questão das fake news, que é um pouco o que a gente acaba que discute também, né, a questão de como é que a notícia e a informação está chegando para a gente. E se é o Estado ou não que tem que regular, entrar no meio. E aí é uma frase que é muito interessante, que isso é da mitologia grega, né? Que eles tinham um grande receio de uma figura que era o Kraken. E aí, na época, por exemplo, que os titãs chegavam, que os seus grandes inimigos chegavam, eles falavam assim, liberem o Kraken, soltem o Kraken. E aí tem até filmes que retratam esse momento. E o engraçado é o seguinte, beleza, na hora que você solta ele, ou seja, na hora que você coloca o Estado para regular certas atividades, seja no âmbito econômico, seja no âmbito discursivo, quem consegue controlar ele? Quem consegue puxar ele para trás? Quem consegue colocar ele de volta no seu lugar? E é difícil. É uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta que a gente responde aqui numa sentada e... Senão, se fosse fácil... Haja programa, né? Se fosse fácil, não seria Brasil, né? Que é a brincadeira. Mas é isso também, a gente acabou que não falou, acho que tanto da questão da fake news e principalmente de como é que foi os impactos do Congresso de Direito Eleitoral, porque essa semana foi tão corrida, mas tão corrida, que a gente ficou em casa porque não tinha gasolina para correr. Pois é. E aí acaba que a gente perdeu um pouco esse time, mas mesmo assim foi um evento muito bom, foi um evento de altíssimo nível, que a Faculdade de Milton Campos está mostrando também essa qualidade em promover esse tipo de evento. E a participação que você conseguiu ali, quase que laçar o Diogo Reis para fazer aquela palhinha, foi excelente. Eu estava assistindo de longe e ele é divertidíssimo, né? Ele é muito bom, né? Não Pena que eu errei o nome dele, eu tive que consertar aqui. Eu tive que consertar porque eu coloquei PUC e era Mackenzie, né? É Mackenzie. É Mackenzie. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Não vou pegar o Alessandro de surpresa, então eu tenho que falar assim com calma, então vou pegar ninguém de surpresa. Estamos chegando ao final. Amanhã tem mais Cultura Geral com todos vocês. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E EPREV, em defesa da Previdência.